Olá! No programa de hoje, Josiane Pires e Caroline Santos falam sobre a sala de espera. Thales N nos mostra uma consulta de quiropraxia. Ricardo Catânio fala sobre saúde mental. Nossos profissionais trazem reflexões sobre temas cotidianos. Eu sou a Aline Cruz e você está assistindo o NAP TV. Bem-vindos ao programa de número 100. Parece mentira, mas já são 100 programas, onde o NAP como um todo, priorizando a saúde mental, o bem-estar emocional e integral. E estamos muito contentes da comunidade estar nos prestigiando ao longo dessa caminhada. Para começar esse programa tão especial, a psicóloga Josiane e a nossa secretária-geral, Caroline, vão falar um pouquinho a respeito da sala de espera. As observações, reflexões a respeito desse local tão importante no nosso espaço. Olá, pessoal! Então, pensando nas matérias comemorativas dos 9 anos do NAP e também a chegada do nosso programa 100 aqui do NAP TV, eu pensei numa proposta bem diferente, tá? Hoje eu convido a nossa querida Caroline a conversar comigo sobre um assunto que eu acho que poucos abordamos aqui dentro, que é a sala de espera, né? Você já deve conhecer a Caroline, ela é um rosto bem conhecido aqui nosso. Ela, além de fazer todo o nosso administrativo, ela também gerencia a nossa recepção. Para começar, eu vou ler uma frase para vocês de um autor da psicologia, do que ele fala sobre a sala de espera, para dar um estupim da nossa conversa, tá? Vamos ver aqui. Aqui. É o Ivanko, tá? Numa pesquisa que ele fez em 2004, ele escreveu assim: o espaço da sala de espera é fundamental para o acolhimento, o suporte, esclarecimento e orientações, amenizar a ansiedade e o medo, além de aliviar uma espera, né? Isso ele fala de uma sala de espera comum de locais de saúde, né? E a gente pode puxar o assado pra gente também, porque aqui no NAP é uma sala de espera normalmente para psicólogos, né? Claro, a gente tem a equipe de nutricionista, do quiropraxista também, psicopedagogo, enfim. Mas muitos vêm por estar com algum tipo de demanda, não necessariamente sofrimento, mas de demanda psicológica ou demanda emocional, né? Sim. E assim, eu tenho o meu olhar de psicóloga, né, Carol? Que assim, mas nada vale do que a experiência de estar ali na frente. Com certeza. Né? Então, não sei se tu quer falar um pouco de ti, da tua experiência, do que tu vive. Há quanto tempo tu tá à frente do NAP, que eu acho que já é um tempo considerável também. Eu tô há 4 anos aqui na clínica e eu acho que o principal é essa questão que os pacientes já vêm com uma frágeis, às vezes, com uma demanda mais delicada, estão em momentos delicados, em fases delicadas da vida, e eu acho que esse acolher ali da recepção, em o tratamento, o cuidado, o carinho que a gente tem à frente ali, antes mesmo dele entrar pra sessão, pra terapia, eu acho que isso é muito importante e faz toda a diferença. Ele se sentir acolhido desde a recepção até o atendimento com a psicóloga, isso faz toda a diferença até no dia do paciente, tratar pelo nome, a questão de dar bom dia, de fazer a escuta, porque tem muita gente que traz a demanda para o psicólogo, mas já faz o desabafo na recepção também. Interessante. Então isso é muito importante, poder ouvir o paciente já na recepção e ter aquela questão da discrição, de deixar ele se sentir confortável, mas também guardar aquilo para ti e ter discrição para o ambiente que já pede essa... Tem algo muito importante que eu acho que tu disse aqui nesse estudo, te deu conta, mas a questão de chamar o paciente pelo nome. Sim. Qualifica ele Sim. como um sujeito único. Sim. Porque a sala de espera, normalmente, ela é muito heterogênea. Passa mais diversos tipos de pessoas. Ainda mais o NAP, que a gente sempre brinca até, que atende do 0 ao 100. E, de fato, são muitas idades, com muitas classes sociais diferentes também, né? Então, é um público muito vasto. E, com certeza, é muito significante para eles quando vocês ali na frente dão um bom dia, Sim. com um sorriso no rosto e chamam pelo nome. Ele se sente importante, ele sente que tem importância dentro da clínica, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença na tratativa do paciente.
A empatia também é fundamental, né? Se colocar no lugar, mostrar que tu tem preocupação, que tu tem esse carinho por ele. Carol, fala também um pouquinho pra gente do ambiente em si da sala de espera, que eu acho que é importante. O ambiente tem que ser acolhedor, né? A pessoa tem que se sentir à vontade, a gente sempre tem uma música ambiente, a gente também tem a televisão, que a gente procura sempre deixar ligado com uma legenda pra não atrapalhar a questão do som ambiente. E não dá confusão isso às vezes? Às vezes dá, às vezes a gente acaba, um paciente prefere olhar a TV, outro prefere a música, então às vezes a gente acaba, mas tudo a gente tem que saber levar com jeito, né? Se tem a questão de atraso, porque pode sempre ocorrer o atraso de um profissional, a gente sempre tem que tentar deixar o paciente confortável, questão de oferecer um cafezinho, uma aguinha, para tentar amenizar aquela questão do nervosismo, da ansiedade da espera. Então, acho que a gente sempre tem que achar modos para deixar esse paciente mais confortável na recepção, né? Sabe, Carol, quando a gente teve a ideia, né, de falar de sala de espera, porque é algo que a gente tem em comum e às vezes a gente pouco fala, né? Sim. E é extremamente importante para nós, psicólogos, que tenham vocês recebam bem os nossos pacientes. Eu lembrei de uma situação que uma vez eu estava ali por perto, não sei se tu vai lembrar, ali por perto da recepção, e veio 2 senhoras pedir por um médico específico, né? Tu recebeu elas e disse que o médico de fato não trabalha aqui, não era aqui, e elas tinham apenas um envelope com o nome do médico, né? E eu lembro na situação que tu poderia ter simplesmente dito que não, e tu abriu teu computador, né? Foi lá, digitou o nome do médico e deu o endereço certinho para as 2 senhoras, assim. Então, que bonito e que importante, não precisava, e eu acho que também às vezes vai do esforço do profissional que tá à frente, né? A Carol tá à frente da nossa recepção do NAP, né? É o nosso cartão de visitas de fazer a mais do que precisa. Sim, né? sim. Por isso, publicamente, obrigado, Carol. Né? Obrigada por tudo que tu fazes pela nossa equipe também, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante, tu fazer a mais do que a tua função. Tu ter essa empatia, ajudar, te colocar na posição do outro. Poderia ser eu entrando numa recepção qualquer e precisando dessa informação. Acontece direto, não é uma coisa típica, então vira e mexe tem alguém que entra ali achando que é um endereço e na verdade é outro. Eu acho que é aquela coisa, tu te colocar na posição do outro e pensar que pode acontecer contigo. Então vamos fazer algo a mais, vamos ajudar. Então acho que tudo isso é válido. Claro, eu acho que é com essa reflexão da Carol mesmo que a gente pode encerrar a nossa matéria também, para além de sala de espera, para além de consultório, vamos levar para a vida. A gente sempre pode fazer algo mais se valendo da empatia. Como vocês viram na matéria, esse espaço a gente busca acolher não só os pacientes, mas também os profissionais que aqui trabalham. E nessa vibe, vamos ouvir o Thales N, nosso quiropraxista, falando um pouquinho sobre as consultas dele. Na primeira abordagem, é realizado algumas perguntas investigativas, né, para a gente verificar qual a condição da coluna, quanto tempo que o paciente sente dor, o que realmente está doendo, quais as dificuldades do paciente no dia a dia. Então é feita uma anamnese completa, nesse primeiro momento, o paciente explicando tudo que ele sente, há quanto tempo e de que forma com que ela tratou até aí e o que ela busca no tratamento. E a partir disso é questionado se o paciente já tem alguns exames, se ele trouxe os exames, então é avaliado como é que está a condição da coluna, é explicado para o paciente o que está acontecendo com a coluna dele, de que forma, como que vai ser feito o tratamento a partir do que a gente verificou. E se o paciente não trouxer nenhum exame, também não tem problema, aí a gente vai iniciar o tratamento de acordo com o que a avaliação clínica, né? Então antes da gente iniciar o tratamento, vai ser explicado para o paciente
o que é a quiropraxia, de que forma que eu vou poder ajudar ele, como serão feitos os procedimentos, para que o paciente fique tranquilo na hora de ser iniciado qualquer tipo de tratamento, né, e que tenha sido ficado claro para ele, né. Então, no primeiro momento é feita a avaliação dos movimentos da coluna cervical, estamos vendo como é que é o movimento da coluna, se tem restrições, se o paciente sente dor, quais são as vértebras que estão desalinhadas, que estão ocasionando problemas articulares, né, e que estão ocasionando dores, né. E a partir dessa verificação, são realizados os ajustes nas vértebras que estão com pouco movimento, né, para que o paciente já saia do consultório na primeira consulta com uma melhora de rendimento, uma melhora de movimento, né, das suas articulações e, consequentemente, com menos dores, né. Associado aos ajustes das articulações, é realizado um trabalho na musculatura, se a musculatura está muito tensionada, muito enrijecida, né, que acaba limitando também o movimento do paciente, então a gente trabalha nessa parte muscular, para liberar essa musculatura que vai auxiliar no processo de reparo e no processo de dor também. Seguido, o paciente deita sobre a maca e é feita uma avaliação completa de todas as vértebras da coluna, região torácica, lombar, né? E ver como é que está o movimento delas, né? Se a coluna está alinhada, né? Como é que está a parte muscular, e a partir disso, né, são realizados os ajustes para devolver o movimento dos segmentos que estão com pouco movimento, né? Para que o paciente volte a ter um movimento normal nessas articulações, né? E, consequentemente, menos dor. Também é trabalhada a parte muscular, se a gente encontra contraturas, se encontramos restrições na musculatura, feita uma liberação desses músculos também para acelerar esse processo de reparo e recuperação. Na parte inferior da coluna, são verificadas as vértebras que estão com pouco movimento ou desalinhadas, que ocasionam dores ciáticas, dores para coluna lombar, dores no glúteo, né? E esse ajuste específico nas vértebras inferiores é para corrigir esse tipo de condição, tanto na dores que correm para a perna, dores especificamente na lombar, dores glúteas. Então, muitas vezes a gente corrigindo essas regiões melhora muito essa condição, associado também ao trabalho da liberação dos músculos, né? Por fim, nesse paciente acabamos de utilizar um colar de tração cervical para abrir um pouquinho mais as articulações, né, lubrificar mais as articulações, diminuir um pouco a sobrecarga sobre essas articulações, né, que o colar de tração cervical acaba sendo bastante benéfico para o paciente nessas condições. Cada caso é um caso, mas alguns pacientes necessitam acompanhamentos semanais, alguns pacientes acompanhamentos quinzenais. Então, logo na primeira consulta é feita uma avaliação de acordo com a condição do paciente, o tempo que está com dor, é sedentário, idade, tudo isso vai nos responder a quanto tempo que vai necessitar o tratamento, se vai ser semanal, quinzenal, a forma como que vai ser abordado, né? Então, logo na primeira consulta a gente já passa isso para o paciente, ele já sai com a coluna alinhada, ajustado, com menos dor, e já sabe qual que é a frequência ideal para que ele venha para manter o tratamento e ter uma melhora da sua condição. Então, agora vocês acompanharam como foi o primeiro atendimento, o tratamento de quiropraxia. Espero ter esclarecido essas dúvidas para vocês, mas ficamos de portas abertas para tirar as dúvidas, maiores informações, ter uma conversa, né, sobre qualquer dúvida, para que possamos lhe ajudar a ter um dia a dia mais leve, mais saudável e com mais qualidade de vida. Antes de irmos para o nosso intervalo, você fica com as nossas psicodicas, um espaço muito bacana, com dicas de filme, livros, séries, e hoje nós separamos uma especial para você. Olá, a minha psicodica de hoje é sobre um livro que tem muito a ver com a motivação,
com a maneira que a gente encara os objetivos das nossas vidas, as metas. Então o Milagre da Manhã, ele fala sobre 30 dias de um novo estilo de vida, então de acordar bem cedo e para fazer algumas práticas para a gente ter um melhor desenvolvimento das nossas tarefas durante o dia, e ele é bem importante para você que busca uma nova rotina e que busca organizar seus objetivos de uma maneira diferente, ele é bem importante. Essa é a minha psicodica de hoje. A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. E estamos de volta. Agora, nesse programa de número 100, o psicólogo Ricardo Catânio vai nos falar um pouquinho sobre a questão da saúde emocional. Natureza. Quantas vezes você já parou para apreciar a natureza? Você tem tido tempo para fazer isso? Pois é. Qual é a sensação que poder apreciar uma bela paisagem pode nos proporcionar, né? Será que a gente tem tido condições e capacidade de poder fazer isso? Será que você consegue parar para apreciar a natureza e obter disso uma boa sensação, um bem-estar? Ou quem sabe apreciar uma bela pintura? Seus traços, suas cores, que tipo de pensamentos, sensações pode trazer? Será que você consegue se sentir bem apreciando uma bela pintura? Conseguindo apreciar e sentir o que essas cores, o que essas formas podem proporcionar, sensações boas, esse momento de contemplação que às vezes é muito importante. Ou apreciar um bom café. Será que você consegue ter essa possibilidade no seu dia a dia? Sentir o aroma, né? O gosto. Como é que é isso? O quanto deve ser gratificante poder ter esses momentos e poder ir em busca desses momentos, buscando uma melhor qualidade de vida. Bom, tudo isso que nós conversamos, todas essas questões que eu coloquei para você que está acompanhando, serve para a gente poder pensar e refletir da nossa capacidade de poder curtir a vida, de poder, de alguma forma, ir em busca de um bem-estar. E essa capacidade de conseguir ir em busca de um bem-estar fala basicamente da nossa saúde.
em especial a nossa saúde mental. Mas afinal de contas, o que é isso? Que conceito é esse, saúde mental? Você sabe o que é a saúde mental? Aliás, além disso, você acha que você tem saúde mental? Então, o conceito de saúde mental, ele se expande. Ele não se limita apenas à ideia da loucura, aquela questão biológica, né, física, assim, de que saúde mental é a pessoa estar bem, não estar louca. Não, esse conceito se expande. A saúde mental é a nossa capacidade de conseguir subjetivamente ir em busca da felicidade, né, da nossa capacidade de estar bem, fisicamente também conseguir construir um corpo ou uma saúde física que nos possibilita, enfim, pensar, interagir, né, trabalhar, e também social, a nossa capacidade de poder socialmente interagir de uma forma adequada sem criar grandes problemas, né? Sem, de alguma maneira, se deixar abater pelos problemas do nosso dia a dia. Isso é, de alguma maneira, saúde mental. Depois da gente poder pensar juntos sobre o que é saúde mental, talvez a gente precise agora pensar como é que está a saúde mental no nosso país. Um relatório divulgado no final de dezembro de 2018 pela Organização Pan-Americana da Saúde traz uma informação sobre a carga dos transtornos mentais na região das Américas. Embora os transtornos mentais sejam responsáveis por um terço do número total de incapacidade na região das Américas, o investimento em saúde mental ele ainda é muito baixo, se comparado com a carga que a saúde pública tem para dar conta dessas demandas, né? A substância psicoativa é um problema que está impedindo que haja uma melhora na saúde mental das pessoas, seguido também dos transtornos depressivos e, em seguida, dos transtornos de ansiedade. Geralmente, os recursos são destinados, a saúde pública acaba destinando os recursos para os hospitais psiquiátricos. A OMS, bem como a OPAS, pedem que isso não seja feito. Por quê? Porque o hospital psiquiátrico ele impede que se dê conta desses outros ambientes que englobam a questão da saúde e da saúde mental. Ou seja, o hospital psiquiátrico só vai dar conta da questão física, biológica. Vamos tratar a doença. Porém, não dá conta dessa questão mais subjetiva e mais social. Logo, o que o relatório da OPAS sugere é que os governos possam fazer investimentos nessa saúde mais abrangente, né? Em postos de saúde, em questões mais comunitárias, para poder dar conta de uma ressocialização dessas pessoas que estão com problemas, que estão com dificuldades na sua saúde mental. E isso vai em direção àquilo que a gente comentava agora há pouco, sobre o que é a saúde mental, que é essa questão mais subjetiva. Então, trabalhar o lado subjetivo do sujeito. É muito importante que seja feito um acolhimento dessas pessoas com transtornos mental e dos seus familiares, porque só assim a gente vai conseguir identificar as necessidades que essas pessoas têm, podendo aliviar o sofrimento e planejar ações a nível de intervenções medicamentosas e terapêuticas para poder dar conta dessas necessidades que as pessoas têm, das suas e que inclusive as suas famílias, né, para poder a família contribuir nessa melhora das pessoas que estão com essa dificuldade. É importante a gente poder ficar atento a essas pesquisas e esses dados divulgados para que a gente possa olhar ao nosso redor e perceber se realmente a saúde mental está tendo uma atenção adequada. E caso a gente perceba, né, que isso é um problema, que a gente possa, então, ir em busca de soluções, de respostas, porque isso é um cuidado que a gente vai ter com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta. Então, se a gente tem essa iniciativa, de alguma maneira a gente está falando que a gente tem um pouco de saúde mental. Ir em busca do nosso bem-estar, fazer alguma coisa para a gente poder ficar bem, é um dos critérios, é uma das condições que a gente precisa perceber na gente mesmo sobre como está a nossa saúde mental. Bom, por hoje, essas informações, e em outros momentos eu vou discutir um pouquinho mais, ampliar com vocês essa ideia daquilo que eu trouxe um pouquinho aqui hoje, né? Sobre o que está impedindo que a gente possa ter uma saúde mental boa, eficaz, ou conseguindo, o que está nos impedindo de ir em busca disso. Como melhorar nossos relacionamentos, como relaxar e os problemas do dia a dia.
Nós fizemos uma matéria muito interessante com essas 3 perguntas com 3 profissionais diferentes aqui do NAP. Confira as respostas do Matheus, da Gabriela e da Andréia, nossos psicólogos aqui do NAP, falando sobre esse assunto. Acho que para qualquer relacionamento que eu possa ter, eu preciso antes resolver as minhas questões. Se eu estiver bem resolvido, se eu me conhecer bem, essa é uma forma de eu passar também todas essas coisas positivas para o outro e automaticamente ajudar a ter uma boa relação. Então a relação, para ser boa com o outro, primeiro tem que ser comigo mesmo. A minha dica para melhorar os relacionamentos é a confiança. A confiança, ela é parente da fé. E é muito interessante a gente pensar na confiança porque ela só existe, ela só se dá, assim como a fé, quando as coisas, digamos assim, não estão bem. Quando isso exige da gente se colocar, de certa forma, num teste, numa situação onde a gente precisa exercitar de fato aquilo. Senão não é confiança, senão é certeza. E a confiança consiste em poder suportar que o outro tenha um espaço próprio, tenha uma vida própria e às vezes se distancie da gente. Porque o amor de verdade é o amor que tolera a distância, seja em qualquer relação. A gente precisa da distância para que a gente possa ter relações saudáveis. A minha primeira dica seria valorizar o diálogo. Isso mesmo, falar o que você está sentindo, falar quando algo está lhe incomodando, né? Sem medo do julgamento, sem medo, né, de como a outra pessoa vai reagir. Claro, cuidar o tom de voz, isso é muito importante. Mas eu acho que mais importante ainda é falar o que você está sentindo, porque um bom diálogo, ele resolve aí, né, metade dos nossos problemas que às vezes a gente fica criando na nossa cabeça e que conversando com a outra pessoa a gente consegue resolver de maneira muito mais fácil e muito mais simples. A gente vive no automático e não dá tempo para si mesmo nunca. Basta que a gente possa contar no sinal parado com o carro, respirar profundamente, observar essa respiração, observar o pequeno detalhe daquela árvore que está ali do lado e trazer mais paz para nós. Isso aí não é o mundo, pode estar caótico, mas eu tenho que encontrar paz interna. Então, para isso, eu preciso me observar. Respirar, observando a minha inspiração, a minha exalação, observar as pequenas coisas que tem no nosso dia a dia e não olhar só para os problemas. Esse que não deixa a gente descansar. A gente só olha para os problemas. Vamos olhar para as coisas boas que estão em volta e bonitas e belas que estão ao nosso redor e a gente não observa. A minha dica para você relaxar é poder se cobrar um pouco menos. Poder pensar no descanso também como algo produtivo, porque muitas vezes a gente se cobra, a gente pensa que a gente tem que estar produzindo, que a gente tem que estar estudando ou mesmo trabalhando, que a gente precisa estar fazendo alguma coisa. E a gente esquece que poder relaxar, poder descansar é igualmente produtivo. Inclusive, é um dos fatores essenciais para que a gente possa ter criatividade, ter uma mente relaxada, uma mente que permite viajar um pouco. Eu acho que a minha dica nesse sentido seria aprender a se permitir, né? Afinal, trabalhamos tanto, estudamos tanto, nos dedicamos tanto à nossa família, aos nossos amigos, tentamos nos doar ao máximo para as pessoas, então por que não nos permitir e tirar um tempo para nós, tirar um tempo para relaxar, tirar um tempo para olhar uma série que faz sentido, para fazer uma leitura, para ficar em silêncio, para entrar em contato com a natureza. Eu acho que isso é fundamental e relaxar, descansar, tirar férias é fundamental para a nossa saúde mental. Então a dica é: permita-se. E o programa 100 encerra por aqui, mas o NAP não para. Nossos programas continuam. Esse mês tão especial, que é o mês da mulher, que é o mês do aniversário do NAP, pois é, 9 anos se passaram. E nesse mês especial, essas matérias estão todas integradas no Facebook, Instagram, nas redes sociais como um todo. E você pode participar com a gente, se inscrevendo nos canais, no YouTube, fazendo perguntas pra gente, ou vindo nos visitar. E nós nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.